nós, Felipe aqui na área, mais uma vez para falar sobre cultura dos países de língua inglesa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Thanksgiving, né? Ou Dia de Ação de Graças em bom português. No vídeo passado a gente falou um pouco do Halloween, história e tudo mais. Vou deixar o link aqui no card para vocês acessarem. Depois, se vocês quiserem ver esse vídeo um pouquinho, saber um pouco mais sobre Halloween, é bem interessante. Bom, o fato é, Thanksgiving é hoje, sim, hoje. Você está vendo esse vídeo, não importa se é esse ano ou daqui 200 anos no futuro, mas o Thanksgiving é hoje, quarta, quinta-feira de novembro. E por que quarta, quinta-feira de novembro? Essa é uma data estabelecida que eu vou falar ao longo do vídeo sobre o porquê dessa data. Outra coisa, assim como o Halloween, que eu falei no vídeo passado, faz sentido transformar o Dia de Ação de Graças num evento mundial? O Halloween a gente viu até que faz, porque é uma coisa que não cabe somente aos Estados Unidos ou Europa, né? É uma coisa que se espalhou por conta da influência da igreja, por mais contraditório que pareça. Mas o Thanksgiving faz sentido? Na verdade, não. Eu vou falar para vocês que não faz nem um pouco de sentido o Thanksgiving ser disseminado pelo mundo, porque é um feriado que conta a história da origem dos Estados Unidos em si, né? Então não faz muito sentido a gente espalhar essa ideia para fora. Outra coisa, a gente vai falar sobre os pratos, desfiles, futebol e tudo mais que envolve essa tradição. Mitos, verdades, o que realmente de fato aconteceu lá na época dos peregrinos e como esse feriado se tornou o que é hoje. E Thanksgiving sempre vem para Black Friday. E sim, vamos falar do Black Friday, que é a sexta-feira seguinte depois do Thanksgiving. Então bora lá, prepara seu fone de ouvido, porque vai mais um podcast. Esse vídeo vai ficar grande, então vamos começar aqui por partes. Então bora pro vídeo. Falando em Black Friday, hora do jabá, aproveitando aqui para falar para vocês que sim, estamos com Black Friday aqui na Go. Então daqui mais uma ou duas semanas ainda vamos segurar esse valor para vocês aí, seja para estudar inglês, espanhol, francês ou japonês. Se você tem de 6 a 99 anos, esperamos você aqui. Então, bora pro vídeo! Bom, quando a gente fala essa palavra, a primeira coisa que vem são esses bichinhos aqui atrás, né? Que faz parte do banquete. Então a gente pensa naquela coisa de comilança, peru, torta de abóbora, purê de batata, cranberry e outras coisas, futebol, desfile da Macy's e uma data muito especial para os norte-americanos. Seria quase um Natal agora que a gente faz aqui no Brasil, só que um pouquinho diferente. E onde isso começou, né? Onde começou essa tradição de celebrar com banquete e tudo mais. Bom, tem algumas lendas aí que vamos pegar do início, que a história conta que os primeiros colonos que chegaram na Inglaterra, nos Estados Unidos, passaram por muitas dificuldades lá em 1620 e os nativos, muito amistosos, acolheram eles, ensinaram a plantar e depois de um ano eles fizeram banquete com o que foi colhido e convidaram os indígenas para fazer parte desse banquete, né? E assim surgiu o Dia de Ação de Graças. Mas será que foi assim mesmo? Será que isso é verdade? Bom, enfim, vamos descobrir agora. Vamos começar falando sobre os peregrinos. Em 11 de novembro de 1620, o Mayflower atraca em Plymouth com 102 colonos. Com o intuito de colonizar a Nova Terra. Aí, um parênteses histórico, há pessoas que digam que eles saíram por conta de desavenças religiosas ou coisas com política local. Há pessoas que digam que eles foram enviados para a Inglaterra com uma missão de colonizar um novo continente. Eu, de verdade, não sei. Então, essa parte da história eu também não vou entrar muito em detalhe. Mas o fato é que, em 11 de novembro de 1620, o navio Mayflower atraca em Plymouth, no que hoje é o estado de Massachusetts. Para quem conhece Massachusetts, até é difícil de falar essa palavra, tenta aí, Massachusetts. O estado que fica a cidade de Boston
Também tem aquele time New England Patriots, que é mais conhecido como o antigo time do Giselo, né? Mas sim, de qualquer forma, eles atracam em Plymouth em 1620. Aí chegando, né, obviamente que a terra não estava abandonada. Os indígenas que moravam ali, e para ser mais exato, os Wampanoag, né, são os nativos daquela região, eram os nativos daquela região de quando os ingleses chegaram. Bom, segundo o historiador David Silverman, foi um dos principais fontes para poder fazer esse vídeo, até o livro dele, This is Their Land, os Wampanoags, colonos, histórias de Thanksgiving, recomendo muito a leitura para você entender um pouco mais sobre o que aconteceu de fato. Mas de acordo com David Silverman, essa não foi a primeira interação entre os indígenas e os europeus. Na verdade, ele conta no livro dele que pode ser que tenha até indígena aqui na época que falava um pouquinho de inglês, porque parece que essas expedições não começaram ali, né? Bom, eu acredito que não mesmo, porque ninguém sai de um continente para outro sem saber para onde está indo, né? Então, provavelmente sim. Então, os Wampanoags, quando viram os colonos ali, eles já sabiam do que se tratava. Então, eles, com uma forma de trégua, o chefe, para ser mais exato, o nome desse chefe era Sachin Ousanapekin, era o chefe dos Wampanoags na época. Ele propôs uma trégua aos ingleses. Tipo, eu aceito vocês aqui, eu acolho vocês aqui e vocês me ajudam, né, que eu tenho uma guerra ali com uma tribo rival, né, os Naransats, para ser mais exato. Então vocês ficam aqui, a gente ajuda vocês e vocês ajudam a gente. Vocês têm armamento, a gente tem conhecimento, então a gente faz uma trégua aí para poder amenizar a coisa. Então o Mayflower, com 102 colonos, entre mulheres, crianças e homens, desembarcaram na região que hoje é o estado de Massachusetts, e ali os indígenas começaram a ajudar os colonos a construir as suas casas e estabelecer ali. Ou seja, ensinaram para eles a cultura de milho, de abóbora, de caça e os animais que eles estavam, as condições do inverno, com modo de sobrevivência e, lógico, visando essa trégua. Então, uma coisa importante deixar bem claro aqui é que os colonos e os Wampanoags nunca se viram como amigos. Tá? Eles nunca se viram como amigos. Eles tinham uma trégua que um ajudava o outro na questão de eu sobrevivo, você me ajuda, certo? Então vamos deixar isso bem claro. Não foi aquela coisa amistosa, vem aqui, não. Provavelmente teve uma reunião entre o chefe dos Wampanoags, dos colonos, para saber, beleza, aqui vocês podem ficar, não, aqui vocês não podem ficar. Mas com o acordo estabelecido entre os Wampanoags e os colonos, um ano após a chegada dos colonos na região de Plymouth, eles resolveram fazer um banquete para comemorar o primeiro ano de sobrevivência no país. Sim, o primeiro ano de sobrevivência, tá? Não tem nada a ver com, vamos chamar os índios, que sim, prosperidade não, sobrevivência. Para ser mais exato, dos 102 colonos que saíram do Mayflower, mais ou menos entre 40 e 50 pessoas sobreviveram, né? O resto morreu. E para poder sobreviver num ambiente totalmente desfavorável, com uma tribo que não era bem sua amiga, mas de certa forma estava ali para dar, não diria muito apoio, mas estava ali, eles resolveram fazer esse banquete e não convidaram os índios, de algo diferente do ponto que é dito nos Estados Unidos. Não, eles não convidaram os índios, tá? Então foi o seguinte, os colonos, eles resolveram fazer um banquete, como eu disse, se ajudavam entre famílias, e ali, para comemorar o primeiro ano de sobrevivência. Então a gente vai falar um pouquinho mais desse banquete na sequência. Bom, tudo que a gente sabe sobre o banquete, que realmente existiu, e sim, os índios Wampanoags estavam ali, mas eu vou entrar em detalhe daqui a pouquinho, é uma única carta, um único documento que se tem registrado, que é a carta de Edward Winslow, que foi achada
lá por volta de 1800 e qualquer coisa nos Estados Unidos. Tá? É o único registro que se tem dessa data, de 1621, desse banquete. Bom, hoje em dia, o que se come nesse banquete? Então, peru, purê de batata, torta de abóbora, cranberries, legumes e outras coisas a mais ali, né? Cerveja, vinhos e outras coisas. Bom, vamos lá em partes. De acordo com a carta de Edward Winslow, sim, tinha uma água, mas não há registro, não há nenhuma menção do peru nessa carta. Não tem. Bom, provavelmente, sim, havia uma ave que eles comeram, né, naquela época, porque era uma tradição inglesa servir aves em datas festivas para mostrar prosperidade. Então, assim, 4 caçadores saíram, voltaram com uma ave. Não sabemos se era um peru, se era um fazão, se era um pato ou qualquer outra ave, mas que fato havia uma ave ali. Que mais? Os peregrinos comeram peixes, porque na região de Boston, ali, né, Plymouth, é uma parte que tem muito peixe, bem provavelmente pode ser fruta ou bacalhau. Havia lagostas, mas também não há registro se comeram ou não lagostas. E legumes que provavelmente foram, ou na verdade com certeza foram, milho, abóbora, cebola, rúcula e espinafre. Eles cultivavam muita rúcula e espinafre. E a nossa saudosa torta de abóbora? Não tinha torta de abóbora. Por quê? Os colonos não levavam tanta farinha assim. Eles não conseguiam produzir farinha ainda na Terra Nova, nem açúcar. Então, não, a torta de abóbora não estava nesse banquete, infelizmente. Mas sim, com certeza havia algum tipo de pão ali presente nesse banquete. E da onde que entram os índios nessa história? Bom, os índios, na verdade os Wampanoags, eles meio que invadiram a festa, né? Bom, vamos lá, vamos por partes. Durante o banquete, para comemorar o primeiro ano de sobrevivência ali na Nova Terra, após comidas, bebidas e outras coisas, os colonos resolveram se divertir. Então, praticar algum jogo da época e, com certeza, sim, um jogo que era comum era tiro ao alvo. Então, um pedaço de madeira, uma árvore, então eles resolveram pegar as carabinas e atirar nas árvores ou em qualquer outro canto para poder se divertir. Os índios Wampanoags, seus vizinhos, ouviram o barulho das carabinas e resolveram tirar satisfação. Então, os índios não chegaram tão amistosos assim para o banquete. Na verdade, eles chegaram numa caravana de 90 guerreiros prontos para entrar em guerra, assim, com os colonos. Pô, tô aqui tranquilo, escuto o tiro. Os caras foram ver o que estava acontecendo. E nessa hora, vendo um grande número de Wampanoags contra um número de colonos, o chefe da colônia propôs o seguinte: cara, esquece isso aí, vamos sentar aqui e comer, pô. Vamos sentar aí, não, a gente tá só brincando, não esquenta a cabeça não, isso aqui, ó, paz e amor. Então, os Wampanoags entenderam, aceitaram, sentaram para comer. Não, eles não foram convidados, sim, eles invadiram a festa. E, bom, você tinha 45 pessoas, mais 90, né, então o que tinha de comida ali não daria. Então os índios, sim, foram caçar e trouxeram provavelmente um cervo para o banquete. Tá? Então essa história aconteceu no ano de 1621, provavelmente em novembro de 1621, e nunca mais se repetiu esses moldes. Tá? Então ali foi basicamente o único registro que se tem dessa festividade, desse banquete. Depois disso, os Wampanoags, os Narsets e os colonos entraram em guerra, e aí a história dá mais detalhes. Mas uma manipulação de graças, mas sim, né, não foi nada amistoso. O banquete entre peregrinos e indígenas aconteceu uma vez só na história, e depois nunca mais teve registro. Como é que isso se tornou o que é hoje? Né? De onde que veio essa ideia de nação unida, de vamos esquecer nossos problemas, aqui não é um ambiente político? Né, vamos apenas agradecer por tudo que conseguimos esse ano, pela graça alcançada. Sim, de fato é um feriado
com um viés um tanto quanto religioso também. Da onde que surgiu essa história? Como é que o Thanksgiving se transformou no que é hoje, né? Os moldes de hoje. E por que ainda que de acho quinta-feira? Por que a quarta quinta-feira? Não a terceira, não a segunda, não a primeira, mas por que a quarta quinta-feira em novembro? Bom, vamos dar um salto no tempo. Em 1621 aconteceu o primeiro banquete, o primeiro e único banquete dos peregrinos com os indígenas, e depois disso nunca mais se tem notícia disso. Mas aí, em 1769, com o intuito de trazer mais turismo para Plymouth, o berço dos Estados Unidos, a primeira cidade fundada nos Estados Unidos, os descendentes desses peregrinos resolveram criar essa história sobre um dia da memória do início da nação, né? Um dia de agradecer pela colheita que foi dada e a sobrevivência, e sim, né? Então era em novembro, se é fato, era em novembro. Lembrando que eles chegaram em 11 de novembro de 1620, um ano após, seria ali por volta do dia 11 de novembro de 1621, não necessariamente essa data, porque não temos o registro de quando aconteceu esse banquete, mas sim em novembro. Então, sim, eles criaram em novembro essa ideia de trazer os turistas para Plymouth para mostrar a origem do país, né, daquela nação, das 13 colônias americanas. Ainda estamos nessa fase das 13 colônias. E aí criaram essa história do Thanksgiving. Tá, e o banquete, e agradecer e tudo. O que tem a ver a lembrança da fundação do país com oração, com a registro histórico de que a questão da oração de agradecimento acontecia nas igrejas europeias, né? Como eles são descendentes de ingleses, tinha uma tradição um pouco mais forte. Um parênteses aqui. Dizem que os peregrinos não comemoravam o Natal nem a Páscoa, né? Porque eles nunca foi citado isso na Bíblia, a data certa, então eles não comemoravam, tá? Então por isso que eles fazem um banquete ou uma comemoração à parte de outras coisas, mas não comemoravam nem Natal nem Páscoa. Bom, enfim, como eles não comemoravam isso, eles tinham uma data estabelecida pelo reverendo, ou pelo padre, ou pelo ministro da igreja ali, que era oficializada como dia de agradecimento. Ou seja, você passava o dia inteiro em jejum e oração para lembrar das coisas que você já conquistou na vida, para suplicar a Deus por paz ou uma vida melhor e agradecer por tudo que já foi alcançado. Então essa é uma prática recorrente, mas não em novembro. Era mais ou menos quando o reverendo, o padre ou o pastor decidia que ia ser naquela semana. Então não tinha exatamente um dia fixo. E com essa toada, né, assim que os Estados Unidos se tornou independente da Inglaterra, George Washington começou com essa tradição. Essa tradição já acontecia em algumas igrejas locais, alguns estados menores, cidades, províncias. E aí, a primeira vez na história que George Washington, no seu primeiro ano de presidente, estabeleceu um dia oficial de agradecimento, né, para lembrar da história. E nesse meio tempo, o mais interessante foi que acharam a carta de Edward Winslow, que contava a história do banquete que aconteceu lá em 1621. Então eles deram uma romantizada nessa história. Eles pegaram essa ideia do banquete, essa ideia dos indígenas que estavam ali e transformaram numa coisa mais, olha, é um dia de paz, é um dia de amizade, é um dia de lembrar porque estamos vivos. Então, né, já incorporado com essa ideia, George Washington proclamou o primeiro dia de ação de graças oficial nos Estados Unidos, mas não era feriado. Bom, vamos às tradições e por que de quinta-feira? Porque a quarta quinta-feira do mês de novembro, sempre estabelecido como dia de ação de graças, e por que existe o Black Friday? Calma que isso ainda vai ser respondido ao longo desse vídeo. Vamos falar de uma figura central aqui que foi importante para criar os moldes do Thanksgiving como se tem hoje. Sim, o banquete, sim, a forma como as famílias se reúnem e por que isso tudo, essa união nos Estados Unidos. Lembra que eu falei agora há pouco sobre os reverendos e os padres estabelecerem um dia
para agradecer? Até então era feito jejum, né? Mas o reverendo Alexander Young foi responsável por trocar o jejum por um banquete. Tá, primeiro ponto. Esse não é uma figura central, mas sim o primeiro ponto, né? Alexander Young foi o primeiro a dizer que deveríamos usar a data da colheita, fixada em novembro, para agradecer pelo ano. Então, a partir dali já começou a mudar mais ou menos o que se tem hoje no Thanksgiving. Lembra que eu falei que George Washington, no seu primeiro ano de presidente, declarou oficialmente o Thanksgiving, e daí todos os outros presidentes declaravam anualmente, ou quando julgasse necessário, o Dia de Ação de Graças. Mas foi uma mulher, sim, uma mulher responsável por que temos hoje no Dia de Ação de Graças. A forma como o banquete é colocado, as coisas que acontecem, e sim, né, essa ideia ainda maior de agradecimento, paz, ele deixa os conflitos de lado, junte-se com a família e comemore. Sarah Josephine Hale, a mulher responsável por transformar o Thanksgiving no que temos hoje. Como eu falei, o reverendo Alexander Young resolveu tirar o jejum e fazer um banquete, que veio bem a calhar com a descoberta da carta de Edward Wiseman. E sim, né, logo na sequência, o presidente George Washington estabeleceu numa quinta-feira dia oficial de ação de graças, e depois, anualmente, todo presidente, quando sentisse vontade, proclamava a mesma coisa. Sarah Josephine Hale era apaixonada por esse feriado. Outro ponto, ela era editora-chefe de uma das revistas mais populares da época nos Estados Unidos. Juntando isso com o seu gosto pelo feriado, ela decidiu refinar e unificar o país. Vamos fazer um parênteses. Sarah Josephine Hale começou a sua cruzada para transformar o Thanksgiving no feriado nacional em 1846, em meio à Guerra de Secessão Americana. Rapidinho. A Guerra de Secessão Americana se deu basicamente quando os Estados do Sul declararam guerra aos Estados do Norte por não concordarem com a abolição da escravatura. Certo? Então você tinha os Confederados do Sul contra os Yankees no Norte, que estavam numa guerra civil pesada ali, quase que os Estados Unidos, na verdade, não ficou nem unidos, né? Simplesmente se separaram. Com esse intuito de unificar a nação, com o intuito de trazer de volta as origens, lembrar do que realmente, como começou o país, né, de irmãos e pessoas ali amigáveis, usando um pouco já a romantização da carta do Edward Winslow, ela teve a ideia de estabelecer formas novas de comemorar um banquete que se tem hoje, exatamente desse jeito, com histórias, de deixar as diferenças de lado e se abraçar, agradecer pela vida. Ela tentou isso todo ano. Anualmente ela mandava carta para o Congresso, para os senadores, para o presidente, pedindo que o feriado fosse oficializado. Inspirada em George Washington, ela escolheu a quarta quinta-feira de novembro, só por causa disso. E aí, né, durante 20 anos, ela constantemente mandava carta aos presidentes, senadores, para tentar unificar a nação através de um feriado, para lembrar as origens. Mas o que acontecia? Os senadores não estavam dispostos a conversar. E o pessoal do Sul, né, já estava meio puto com o pessoal do Norte. E eles falavam, isso é um feriado yankee, isso aí não tem nada a ver com a formação dos Estados Unidos. Mesmo que sim, tem um certo ponto de convergência, que sim, a chegada dos peregrinos lá em 1620. Mas então, um presidente famoso dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, resolveu, em 4 de outubro de 1863, estabelecer oficialmente o Dia de Ação de Graças na quarta quinta-feira de novembro, pedindo para que a guerra desse uma trégua e eles lembrassem suas origens, o início, e agradecer por estarem vivos e fazer suas orações e pedidos a Deus. Então, nesse ponto, Abraham Lincoln foi essencial, porque ele foi o primeiro presidente a oficialmente proclamar e decretar
que anualmente, na mesma data, o feriado de Ação de Graças aconteceria. De certa forma deu certo, porque naquela data diz a história que a guerra parou. Sarah Josephine Hale e uma mãozinha de Abraham Lincoln, o Thanksgiving ganhou essa cara que tem hoje. Então, agradecimento, banquetes e tudo mais. Um outro evento desencadeou a popularização do Thanksgiving nos Estados Unidos, a Marcha para o Oeste. Que significa que pessoas do leste das 13 colônias foi oferecido terras no oeste para quem quisesse colonizar ali aquela área. Então, a partir daí, uma coisa muito central aconteceu. Os Wampanovs foram apagados da história do documento de Winslow e colocaram um indígena genérico, um nativo americano genérico. Por quê? A ideia era evitar o conflito com as tribos que moravam no oeste americano, contando essa história, né? Então, eles levaram essa bagagem cultural para tentar amenizar os conflitos com as terras invadidas, certo? E isso foi um fator crucial, porque dessa forma o feriado deixou a costa leste e se espalhou por todo o território que hoje é conhecido como os Estados Unidos. E isso aí meio que encerra a origem do Thanksgiving, mas tem muito mais coisa ainda para ser dita aqui. Né? Então a gente vai dar um salto no tempo e a gente vai lá para 1939 com Franklin Roosevelt. Em 1939, Franklin Roosevelt resolveu mudar um pouquinho a ideia do Thanksgiving. Né? Por conta da recessão norte-americana, ele resolveu mudar os planos da última quinta-feira de novembro para mais ou menos um mês antes do Natal, para aquecer a economia e fazer com que as pessoas tenham mais tempo de comprar, aumentar o consumo e tirar os Estados Unidos da crise, uma das maiores crises financeiras que já passou pelo território. E o que aconteceu? Roosevelt trocou da quarta quinta-feira para a terceira quinta-feira, alternando todo o ano, colocando o Thanksgiving sempre com um mês antes do Natal. E aí ficou conhecido como Thanksgiving. As pessoas não sabiam que data comemorar. Eles comemoravam a antiga na quarta quinta-feira de novembro, ou na data nova, na terceira, ou depende na quarta, então virou um caos. Mas, guardem bem essa história de Roosevelt, porque a partir daí a gente tem o primeiro desenho do Black Friday. Tá? Então, assim, a intenção de aumentar as vendas nesse período, faltando basicamente um mês para o Natal, e aquecer o comércio. Essa é uma data importante. Em 1941, o Parlamento americano estabelece que o Thanksgiving fica na quarta quinta-feira de novembro, tornando assim o feriado oficial. E falando em data oficial, temos algumas tradições aí, né, muito recorrentes do Thanksgiving, que eu vou falar alguma delas para vocês agora. Então vamos pela primeira, o desfile da Macy's. O tradicional desfile da Macy's começa em 1924 como um desfile de Natal. E nele as pessoas enchiam grandes balões gigantes com símbolos do Natal, tipo Santa Claus, o famoso Papai Noel, renas, snowmans e por aí vai, para comemorar essa data. O desfile ficou tão popular que em 1932 ele começou a ser feito também no Thanksgiving. E figuras como Mickey Mouse fez a sua estreia nesse primeiro desfile de Thanksgiving da Macy's. Então eles têm os balões gigantes, eu vou colocar as imagens por aqui para vocês. E engraçado que naquela época os balões de hélio enormes eram soltos após o desfile. E isso causou um sério problema com naves que passavam por ali, né? Então alguns acidentes aéreos aconteceram e logo os balões foram proibidos de serem soltos no final do desfile. Bom, enfim, mas nesse desfile da Macy's, figuras populares ganham balões como Mickey Mouse, Pato Donald, Gato Félix, Superman, Spider-Man, o Bob Esponja já ganhou também, Goku, Pikachu e algumas outras figuras populares, principalmente no ano que está aí em vigor. Então, o desfile da Macy's acontece todo ano no Thanksgiving, tem uma cobertura
televisiva. Muita gente vai até Nova York só para poder assistir esse desfile. E os únicos anos que esse desfile não ocorreu foi durante a Segunda Guerra Mundial, ali de 43 a 45. O desfile não aconteceu. E o ano passado, 2020, se você está vendo esse vídeo no futuro, por conta do Covid. Uma outra tradição do Thanksgiving é o jogo de futebol americano televisionado. Na verdade, são 3 jogos agora. Mas de onde veio essa ideia? Bom, como constava na carta de Edward Willow e aquele tiro-alvo que eu falei lá no começo do vídeo, que causou um certo incômodo dos indígenas, faziam parte. Então eles resolveram trazer essa ideia dos jogos, competições, para o Thanksgiving moderno. Na verdade, nem tão moderno assim. O primeiro jogo do Thanksgiving aconteceu por um mero acaso. Era o final da liga de futebol universitário entre Princeton e Yale, 2 faculdades grandes nos Estados Unidos e bem rivais nesse esporte. Então, essa final aconteceu por um acaso em 1876, que foi datado o primeiro jogo do Thanksgiving. Lembrando que ainda não tinha uma data oficial e fixa ali. Mas sim, esse jogo aconteceu e, para surpresa dos times, houve muita audiência, porque é feriado, mais um jogo, não estou fazendo nada, vou aproveitar o jogo. Então a lógica que eles utilizaram era grande jogo, grande feriado, uma grande audiência. E esses jogos universitários tomaram uma data fixa, então sempre no Thanksgiving, sim, tinha um jogo de futebol. E em 1934, o primeiro jogo oficial da NFL aconteceu no Thanksgiving. Foi Detroit Lions que abriu o card ali de jogos e eles perceberam que sim, havia uma grande audiência, então vamos colocar mais jogos. Em 1966, o Dallas Cowboys faz a sua estreia também como time anfitrião. Então, todo ano temos um jogo do Dallas Cowboys e um do Detroit Lions. E em 2006 foi colocado um terceiro jogo, ou seja, você tem futebol o dia inteiro na TV. Então, normalmente, o que acontece? O pessoal almoça com a família e vai assistir o jogo de futebol. Isso é uma tradição já do Thanksgiving. E sim, o anúncio, as propagandas no dia do Thanksgiving, sim, são mais caras. Então, porque a audiência é maior. O banquete é tradicionalíssimo. Então temos sim o peru servido ali com recheios, que eles chamam de stuffing, que cada família tem a sua receita. É mais ou menos parecido com a nossa farofa aqui do Brasil, no Natal, mas cada família tem sua receita e sua tradição. Mas o mais bizarro de tudo é o turducken, que é uma coisa totalmente fora da caixinha. É um peru recheado com um pato, que é recheado com um frango, e aí vem a farofa. Nunca comi e não sei que gosto que tem isso. Outra tradição é a torta de abóbora, que basicamente é uma torta americana igual aquelas apple pie que a gente vê por aí, só que com recheio de abóbora, que é bem gostosa. E outro detalhe interessante sobre o almoço de Thanksgiving, que normalmente a média de calorias consumida por um norte-americano nesse dia é de 4.930 calorias. Sim, você não ouviu errado, 4.930 calorias consumidas num único dia, no dia de Ação de Graças. Uma outra curiosidade sobre o Thanksgiving, que não faz muito sentido, mas tudo bem, o Canadá tem um Thanksgiving próprio, que acontece em outubro. Não sei porquê, não entrei no mérito, mas sim, eles têm um Thanksgiving e sim, os americanos tiram uma onda com os canadenses por conta desse feriado. E da onde surgiu o Black Friday? Black Friday é a sexta-feira que vem logo após o Thanksgiving. Thanksgiving na quinta, Black Friday na sexta. De onde surgiu esse nome e tudo mais? Lembra que eu falei para vocês de Franklin Roosevelt em 1939 que decidiu antecipar um mês as compras de Natal, quase bagunçou o calendário, mas com o intuito de aquecer o mercado e agilizar as vendas. Bom, em 1960, na Filadélfia, tiveram a brilhante ideia de sim trazer de volta o plano de Roosevelt. E em inglês,
né, uma explicação do nome Black Friday, uma explicação linguística, é que em inglês, quando você está em débito, você está no red, assim como em português, você está no vermelho, você está devendo. Né? E quando você tem lucro, você está no azul. No inglês, a gente não usa a cor azul, você fala black, certo? Então, assim, por que disso? Que antigamente se marcava com tinta vermelha os débitos e tinta preta, né, os créditos. Então, você tem essa divisão, black and red. Então, com a intenção de tirar as lojas do vermelho, antes de Natal, dar um gás para eles respirarem, criaram o Black Friday. Tem muita polêmica envolvendo o nome, já tem alguns casos de até histórias inventadas que não tem nada a ver com o Black Friday, tá? Mas uma que pode ser verdade também, eu não tenho muito detalhe sobre essa, é que na década de 60 também, um pouquinho antes de lançar o Black Friday, houve uma onda de saques na Filadélfia e a polícia intitulou como Black Friday porque foi um dia obscuro, né? Não tem nada a ver com a cor racial, não. Um dia obscuro pelo acontecido. Tanto que tentaram primeiro colocar o nome de Big Friday, mas acabou ficando Black Friday mesmo. Então, Black Friday nos Estados Unidos é uma loucura. Quem já viu o vídeo, quem já procura aí depois no YouTube, né? Guerras do Black Friday. É uma coisa insana, tá? Então, Black Friday virou tradição desde 1960, segue o Thanksgiving e sim, há filas quilométricas, pessoas acampadas na frente das lojas esquecem todo o espírito de ação de graças, de agradecer por tudo que tem e se estapeiam depois, mas isso é uma outra história. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui sobre as informações do Thanksgiving, de ação de graças, talvez um monte de coisa que vocês talvez nem sabiam, né? Mas de fato, esse é um feriado nos Estados Unidos que, de certa forma, recria e reinventa uma história de colonização. Então, como eu disse lá no começo do vídeo, não faz o menor sentido trazer esse feriado para fora de lá. Mas todo mundo adora o Black Friday, certo? Então aproveite bem esse Thanksgiving, né? Mesmo não tendo nada a ver com a gente. Mas agradeça, tira um dia da semana para agradecer, fazer alguma caridade, independente de ser nos Estados Unidos, no Brasil ou no Alasca. Quer dizer, o Alasca faz parte dos Estados Unidos, né? Mas enfim, aproveite esse dia, curta bastante e amanhã é Black Friday. Então aproveite e compre tudo com mais desconto. Até uma próxima, galera. See you guys and have a happy Thanksgiving and be careful with Black Friday.